a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda semana, às sexta-feiras, às 20 horas, conto um crime baseado num fato real. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos comentários e aos novos inscritos do nosso último podcast. Inscreva-se, deem like, comentem, divulgue, mostre o passarinho para o periquito e ajude o canal a continuar crescendo. O nosso último podcast, intitulado A Morte de um Sonhador, parte 1, falamos do começo da luta de Martin Luther King pela igualdade racial, até a parte do seu discurso mais famoso em Washington. Sonho o dia que os meus filhos crescerão em uma nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Sonho com um dia em que todos os filhos de Deus, negros, brancos, judeus, cristãos, protestantes e católicos, possam se dar as mãos e cantar juntos os versos do antigo espiritual. Finalmente livres! Graças a Deus Todo-Poderoso! Finalmente livres! Sonhe mais um pouco. Hoje, a segunda parte do podcast, A Morte de um Sonhador, falaremos de como Martin Luther King continuou a sua luta. Ele era vigiado pela polícia, ele era vigiado pelo FBI e por outros que odiavam o seu movimento de igualdade social. Mas, apesar disso, ele continuava a sua luta. O discurso de King, do qual acabei de fazer um pedacinho, foi transmitido ao vivo por todas as estações de televisão dos Estados Unidos. Para muitas pessoas brancas, esse era o primeiro discurso que elas escutavam com os cânticos entusiasmados dos pregadores negros. Mais tarde, I Have a Dream é entendido como um farol de luta pela igualdade racial, como um ponto brilhante, sem retorno, como um sinal de partida para uma igualdade imparável. No ano seguinte, King recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E talvez ele nunca o tivesse recebido se não tivesse feito esse discurso que marcou a época. Que triunfo! Não. Que fracasso. Porque a situação difícil dos afro-americanos não mudou quase nada no início. E por isso que cada vez mais pessoas negras ficaram impacientes e irritadas. Muitos já estavam fartos de não violência, religiosamente inspirada por King. Seus líderes eram os guerrilheiros de esquerda, Che Guevara, o ativista de Nova York, Malcolm X, por exemplo, difamou King. Ele chamou King de o tio Tom do século XX, que ensinou os negros a não se defenderem. Em Chicago, o movimento Black Power tornou-se popular, enfatizando a autoconfiança dos negros e rejeitando qualquer colaboração com os brancos. Mais tarde, os Panteras Negras surgiram como um exército clandestino armado que lutava por uma utopia, uma república da nova África Negra dentro dos Estados Unidos. O FBI tornou-se uma ameaça para King. O Federal Bureau of Investigation agora o mantém sob constante vigilância e fica sabendo de tudo sobre os problemas particulares de King. O ídolo, que está sempre viajando pelo país, tem inúmeros
casos nos hotéis. E assim, o conservador, excêntrico e cruel chefe do FBI, Edgar Hoover, que chama o líder negro de o mentiroso mais notório dos Estados Unidos, no outono de 1964, ordena que seus agentes escutem King e compilem um dossiê que possa ser usado contra ele. A polícia chama as gravações das atividades sexuais extraconjugais de King de sujeira. O dossiê vaza para os editores dos jornais, mas nenhum jornalista faz matéria contra ele. No início de 1965, King recebeu uma cópia, juntamente com uma carta anônima, supostamente escrita por um homem negro indignado. King deveria se aposentar da vida pública e cometer suicídio. É Coretta quem abre o pacote com a fita. Coretta, a esposa de King. King a ouve junto com confidentes e só podemos imaginar o tamanho da humilhação sofrida pela esposa, que foi traída muitas vezes. Coretta, no entanto, permanece leal e nunca faz uma declaração pública. O escândalo não se concretiza. Mas King agora tem certeza, sabe, que está sendo ouvido pelo FBI. E de agora em diante, ele vive com medo de que a história sórdica pode explodir em algum lugar, em algum momento. O que ele deveria fazer? No final de contas, é uma trivialidade assassina que tira a decisão de suas mãos. Em agosto de 1965, policiais de Los Angeles param um motorista negro que eles, provavelmente com razão, acham que está bêbado. Os espectadores se reúnem e os policiais chamam reforços. Trocam palavrões, desferem golpes e a multidão se transforma em uma turba que ataca a polícia. Em seguida, eles atacam os estabelecimentos comerciais dos brancos. O resultado são 6 dias de guerra civil. 6 dias em que milhares de negros do bairro de Watts saquearam supermercados, incendiaram casas, atacaram policiais. No final, os soldados tiveram que lutar contra saqueadores. O resultado: 34 mortos, mais de 1.000 feridos e 40 milhões de dólares em danos materiais. Esse não é o primeiro, mas o pior tumulto racial do período pós-guerra até o momento. Uma explosão de violência aparentemente vinda do nada, no qual os moradores desinibidos reduzem seus próprios bairros a escombros. Na verdade, porém, as causas dessa revolta em Los Angeles são muito reais. A situação miserável de moradia, a educação miserável, os empregos miseráveis. Dezenas de milhares de negros vivem nos guetos, em uma espécie de estado de sítio, entre policiais racistas violentos e gangues negras igualmente violentas. No final, um incidente insignificante é suficiente para inflamar o ódio latente. Martin Luther King visitou a devastada Watts após o motim. Agora ele quer levar sua campanha pela igualdade aos Estados do Sul, dos Estados do Sul para os guetos do Norte. Mas ele sabe que a luta lá é muito mais complicada e desgastada. Estamos condenados se não formos para o Norte. Estaremos condenados
se formos para o norte. Porque nos guetos, ao contrário do sul, não há leis racistas contra as quais ele possa se manifestar. Pobreza, educação precária, desemprego, drogas. Todos os problemas não podem ser resolvidos por decisões judiciais ou boicotes a ônibus. Além disso, muitos dos apoiadores brancos de King, que arrecadam fundos para o seu movimento, vivem nessas cidades. Se ele agora levar o protesto dos distantes estados do sul para as portas do norte, poderá ser ameaçado de ruína, porque os liberais não pagariam mais se os negros exigissem melhorias na política civil, social. Então, King escolhe Chicago, onde vivem 1 milhão de afro-americanos, para a sua primeira campanha. Mas ele parece desanimado e enfraquecido. Ele não sabe qual das muitas desvantagens ele deve castigar primeiro e com qual forma de ação. Além disso, o clima já deixou de ser pacífico há muito tempo. Enquanto King mal conseguiu mobilizar 1/3 das 100 mil pessoas esperadas para uma manifestação em julho de 1967, pouco tempo depois, as gangues negras de Chicago inspiraram Black Power a se revoltarem da noite para o dia, de modo que até a Guarda Nacional teve que intervir. O problema era gigante de todos os lados. O projeto de King, no norte dos Estados Unidos, estava correndo o risco de fracassar. Ele se apega, então, à ideia de liderar uma manifestação pacífica em um bairro branco para mostrar que os negros também querem comprar e alugar casas em áreas boas. No entanto, embora mais de 4 mil contra-manifestantes brancos tenham atacado sua marcha de protesto com pedras e garrafas, até que a polícia tivesse que resgatar King, a esperada indignação pública contra os racistas não se concretizou. Depois de Chicago, King perde sua reputação entre os negros do norte. E ele perde uma quantidade considerável de doações. Ele entra em crise e até mesmo associados próximos se demitem. Então, ao que parece, do nada, ele recebe uma segunda chance. Em março de 1968, surge um novo conflito. Uma cidade no sul, autoridades racistas, negros discriminados, um cenário saído diretamente dos dias de glória de luta pelos direitos civis. A cidade é Memphis, no Tennessee. Os trabalhadores do lixo de lá estão em greve contra as más condições de trabalho e os salários miseráveis. Quem faz um discurso em greve contra as más condições? E um amigo, por acaso, fica impressionado com o entusiasmo de 15 mil pessoas na plateia. Ele espontaneamente promete mais apoio. Mas ele não é o único que, de repente, se interessa por Memphis. No outro extremo dos Estados Unidos, um criminoso violento que vive ilegalmente há anos também está se preparando para a sua viagem ao Tennessee. James Earl Ray mira em Martin Luther King Jr. James Earl Ray é um ano mais velho que King. Descendente de uma família branca e pobre, no qual seu pai já era um criminoso. Ray é condenado por roubo pela primeira vez aos 21 anos de idade e pega 20 anos de prisão em 1959,
após outros roubos, é claro. Mas em 1967 ele consegue escapar. Ele obtém uma carteira de motorista no Alabama, usa vários nomes falsos, compra um Ford Mustang branco e dirige pelos Estados Unidos, Canadá, México. Por fim, ele acaba na Califórnia, onde treina como bartender enquanto faz campanha por um político racista. Quando e por que esse criminoso inquieto tem como alvo Martin Luther King? Entre todas as pessoas, provavelmente permanecerá um mistério para sempre, pois os resultados das investigações são incompletos e contraditórios. Ray é um racista que quer matar um homem negro proeminente. Ou será que o condenado foragido quer simplesmente receber uma recompensa de até $100.000 por sua vida na ilegalidade, que extremistas da direita de St. Louis colocaram sobre a cabeça de King? A única coisa que está clara é que ele vinha planejando o assassinato há muito tempo. Em 5 de março de 1968, Ray teve seu rosto alterado cirurgicamente na Califórnia. Sente o nível da loucura. Menos de 2 semanas depois, ele deixa Los Angeles em seu Mustang branco. 7 dias depois, ele já está em Atlanta. Aluga uma pousada e compra um mapa da cidade. E marca a igreja e a casa de King nele. 30 de março, Ray compra um rifle de caça, Remington 760, em uma loja de armas em Birmingham, juntamente com uma mira telescópica e 20 cartuchos de munição. Ele dá um nome falso ao fazer a compra. De volta a Atlanta, ele lê um jornal local que King está viajando por Memphis. É 3 de abril, 18 horas e 35 minutos. O detetive Riddick entrega seu binóculos ao seu colega. Ele mesmo parte para Mason Temple, onde King deve se dirigir novamente aos trabalhadores do lixo enfurecidos. Chuva. Chuva torrencial. King não tem vontade de falar. Provavelmente há muito menos apoiadores do que o normal nessa tempestade. Ele envia seu representante para a igreja. Mas ele olha para os 2.000 rostos expectantes e pega o telefone. Este é seu público. 21h30. Martin Luther King Jr. finalmente se levanta no Mason Temple e fala: estamos determinados a conquistar nosso lugar do direito no mundo de Deus, declara ele com voz trêmula. Dizemos que estamos determinados a ser seres humanos. Somos determinados a ser alguém. Dizemos que somos filhos de Deus e, portanto, não precisamos viver como somos forçados a viver. E alguns falaram sobre as ameaças que estavam circulando e os que poderiam acontecer comigo por parte de alguns dos nossos irmãos brancos doentes. Mas isso realmente não me importa agora, porque já estive no topo da montanha. Como todo mundo, eu gostaria de viver muito tempo, mas não estou preocupado com isso agora. Já vi a terra prometida. Suas palavras deixaram os ouvintes em êxtase. Apenas um dos 2.000 não se deu conta de nada disso. O detetive Riddick.
um clérigo do templo maçônico pediu que ele deixasse o local do culto, porque Reddick foi visto observando King com binóculos do Fire Station 2. Reddick desaparece rapidamente antes que se espalhe entre os catadores de lixo da igreja a notícia de que há um policial negro entre eles que está espionando o Dr. King. Então ele respira fundo e pensa: 2 bombeiros negros trabalham na estação e um deles deve tê-lo traído.